Alô, meus irmãos, graça e paz. Vamos à nossa meditação de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 42 do livro do profeta Isaías. Vamos ler o que está escrito no versículo 16. Isaías 42, versículo 16, onde está escrito assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Olhe bem, você deve conhecer como é a vida de um cego. Eu nunca morei com cegos assim de conviver, mas eu sei que eles se dão muito mais fácil, muito melhor, no ambiente conhecido. Eles sabem onde está a cadeira, onde está a mesa, onde está o seu computador, eles conhecem. Então é muito mais fácil para se mover. É como você à noite na sua casa. Se não tiver luz, você sabe tudo onde está. Que lado está o quebra-luz, qual é, aonde está, tudo você sabe. Porque você conhece aquele lugar. Mas Deus está dizendo aqui: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Tá vendo? Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Quer dizer, não importa se a pessoa não conhece, é Ele que vai guiar. Nós precisamos dar atenção a determinadas coisas que falamos com Deus. Nunca peça a Deus que abençoe os seus planos. Senhor, abençoa meus planos. Não. Peça a Deus que mostre a você os planos que Ele já tem estabelecido para você. Porque esses planos que Ele já estabeleceu para você já estão abençoados. Porque Deus, quando trouxe você aqui na terra, Ele já tinha boas obras estabelecidas para você. Antes da fundação do mundo. Então você vem aqui para fazer um trabalho que já está estabelecido. Você só precisa saber aonde, quando e com quem. E com quem? Desculpe, com quem? Como você vai saber isso? Não se preocupe. No tempo certo, o plano ficará muito claro para você. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Ele prometeu o Redentor para Eva lá no Éden. Quantas coisas se passaram? E ele disse que esse Redentor ia nascer de uma mulher. Tá vendo? Quanto tempo passou? E veio tanta coisa, veio dilúvio, houve escravidão no Egito, tanta coisa. Mas aí, há 2000 anos, há 2000 e poucos anos, Paulo diz assim em Gálatas: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, no tempo certo de Deus, quando o tempo de Deus se completou. A plenitude, o tempo dele ficou pleno. Ele disse para Abraão: Abraão, sabes que com certeza a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida numa nação estrangeira. Mas falou tudo e disse para ele: é que ainda eu preciso de 400 anos para que se encha a medida da iniquidade dos amorreus. Deus tinha 400 anos para Israel sofrer, 400 anos para os amorreus pecarem, 400 anos para o Egito afligir. Quando se completou os 400 anos, ele disse: ei, está na hora. Completou-se o tempo dele ficou pleno.
Deus tem o tempo dele no plano que ele estabeleceu para você. Vocês, em vez de estar pedindo, Senhor, vou fazer isso aqui, me abençoe. Senhor, me mostra o plano que tu tens para mim. O plano que tu já estabeleceste para mim. Porque o plano que Deus estabelece para você já está abençoado. Quando nós lemos aqui, em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência e virtude. Viu? Então, você entendeu isso? Tudo que Deus disse que ele vai fazer na sua vida, vai ser feito. Você lembra quando ele disse para Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei? Abraão foi. No tempo certo, no caminho certo. Deus foi fazendo as coisas. Porque ele disse que ia fazer. Quanto tempo Abraão passou lá, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã? Não se sabe, mas na hora certa Deus disse a Abraão, esta é a terra. Na hora certa de vir a descendência, ele disse, ó, daqui a 1 ano, Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava com 90, Abraão com 99. Mas era a hora de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para você, você lembra que em plena fome, Elias não passou fome, por quê? Porque Deus disse para ele, ou você vai, e quando chega lá, em Querite, você bebe água da fonte, eu ordenei aos corvos que te alimentem. Imagina, corvo levando pão e carne de manhã, pão e carne de tarde para o profeta. Mas Deus não disse que ia fazer? Fez. Na hora H, secou a fonte de Querite, ele disse, agora você vai para Sarepta de Sidom, que lá tem uma viúva que vai te alimentar. Fez a mesma coisa. Você acha que Deus se esquece do que ele tem que fazer? Nós vemos isso. Ele vai cumprir sempre o que ele prometeu a Abraão, ele fez. O que ele prometeu a Jacó, o que ele prometeu a você, ele vai fazer. Porque Deus, ele tem uma aliança consigo mesmo. É com a sua palavra, ele diz, a minha palavra não retornará para mim vazia. Fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a determinei. Então, Deus, quando promete uma coisa, ele tem um compromisso, não é com você, não é com ele mesmo. Ele vai cumprir. Quando nós vemos aqui, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz, perante eles os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Com uma promessa dessa, o que é que você acha? Você acha que essa promessa foi feita para pessoas melhores do que você? Não. Aqui na terra não tem melhor, não tem pior. O caminho por onde você está andando pode ser esquisito para você. Pode ser desconhecido por você, mas não para Deus. Não para Deus. Você precisa ter essa certeza. Tudo o que nós precisamos é descansar na fidelidade, na soberania, na misericórdia, no amor de Deus por nós. Do mesmo modo como ele falou antigamente e agiu antigamente, ele age hoje, ele fala hoje e sempre. Porque Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus é. Ele é inatingido pelo tempo, porque o tempo é a criação dele. O que é o tempo? Nós vemos lá, em Eclesiastes, ninguém define o tempo. É uma das obras de Deus que ninguém define. O que é o tempo?
Ninguém define. Todos estudam sobre o tempo, filosofia, geologia, geografia, história. Ninguém define o que é o tempo. O baiano diz: o tempo de seu tempo, que tudo ao seu tempo tem tempo, mas isso é filosofia de preto velho. O que é que tem isso? Significa que não tem definição para o tempo. Agora, ele age e fala com você hoje porque ele age do jeito que ele agiu antes e vai agir sempre. Você tem um problema só, apenas um problema. Você tem buscado ouvir a Deus. A irmã, Deus não fala comigo, também pudera. Você tem aplicado o ouvido do coração, hein? Olha, Deus que tem boca, mas não fala, é ídolo. Ele tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, não respira. Mas o nosso Deus é vivo. Ele está falando. Os seus ouvidos não estão atentos à sua voz. Foi Jesus que disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Acha que Jesus Cristo ia repetir 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja? Se o Espírito não falasse, Jesus ia repetir 7 vezes? Hein? Se o Espírito não falasse, ele não ia mandar a igreja ouvir o que o Espírito diz. Então o Espírito fala, mas é só para quem tem ouvido. É só quem tem ouvido que vai ouvir. Você sabe qual foi a primeira palavra que Deus disse para Israel quando tirou Israel do Egito? Prepara, Moisés, eu quero falar com o povo. Diz o povo que se santifique, que eu quero falar com ele. Chega na hora, sabe qual foi a primeira palavra? Ouve, ó Israel. Sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ouve. Ouve. Ele quer ser ouvido. Como que nós vamos assim andando aos trambolhões, pelo que os outros dizem, e não ouvimos do Espírito Santo? Nada há mais importante do que ouvir o que Deus está dizendo. Porque o que as outras pessoas dizem só confirma o que Deus já falou. É por isso que muitas vezes as pessoas vão para as igrejas e tem lá os palhaços que ficam dando profetada. Porque Deus disse isso, que Deus não manda recado para mim. Hoje não precisa isso. No tempo que o Espírito Santo não estava na terra, Deus mandava o profeta ficava ao lado do rei e falava as coisas. O rei pediu ao profeta, o profeta falava com Deus e o Espírito dizia para ele, ele dizia para ele. Não é não? Mas agora o Espírito Santo já habita dentro de cada um de nós. Não que não hajam profetas, existem profetas. Mas aí vem aqueles aproveitadores, cada um diz uma profetada. Eis que Deus falou isso. Como? Que Deus disse que eu tenho que largar meu marido para casar com fulano de tal que é casado? Deus, esse Deus não é o meu Deus. Que se desdiz, que me manda fazer coisa que está errada? Não. Meus irmãos, eu fiquei viúva com 43 anos. Quantos homens vieram para mim dizendo que Deus me falou que eu devo ser o seu esposo? Eu disse, Deus vai ter que falar comigo. Deus vai falar comigo. Lógico que Deus não ia falar comigo para casar com ninguém, porque eu tinha feito um voto no dia que fiquei viúva. Nunca mais casar. Então eu sabia que aquela pessoa estava inventando. Eu tinha 43 anos. Hoje eu vou fazer 77 mês que vem. Mas você vê como as coisas vêm. A pessoa acha que seria útil na minha vida. E quem disse que eu estou querendo? Mas a senhora precisa de um homem com a senhora. E um homem Jesus. E meu filho, que é homem, agora tem até neto. Graças a Deus. Então, nada há mais importante, meu irmão, do que você estar com os ouvidos prontos, atentos, para sentir de lá de dentro aquela palavra. Normalmente vem aquele versículo. Deus fala pela sua palavra.
a voz dos outros serve para confirmar aquilo que o Espírito está dizendo de dentro de você. Lá no Salmo 25, no versículo 9, está escrito que Deus guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ele guia, ele ensina, mas como se você não ouve? Peça a Deus que mostre a você o plano dele que ele já estabeleceu para você. Em vez de pedir a Deus que abençoe o plano que você criou para você mesmo. Porque o plano que Deus estabeleceu para você já está abençoado. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.